Olá, trader, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer análise do índice do dia 19 de dezembro, de sexta-feira, porque rolou muita dúvida, muitas pessoas estavam em dúvida do que ia acontecer, do que não ia acontecer, esperavam uma queda, outros esperavam outra subida e tomaram stop na abertura. Gente, é muito normal essa época do ano, o mercado sempre dá uma enrolada na abertura para depois ele fazer o movimento, até porque o horário da abertura lá nos Estados Unidos é mais tarde, então também aqui isso reflete o nosso mercado. E na época de dezembro você pode até puxar. Inclusive, no dia. é, eu gravei um vídeo ano passado falando sobre isso, né? Que dia 20 de dezembro de 2021 eu tinha feito, tomei um stop, que o mercado fez totalmente outro movimento, e aí eu tomei outro stop, tomei um stop e em 2024 eu operei bem, apesar do mercado estar travado. Então é normal essa época a gente ver essas travas no mercado financeiro. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, e eu quero que vocês olhem aqui no gráfico, é o seguinte: ele tinha vencido a média de 200 do 5. Ele já tinha rejeitado, né? Foi uma rejeição meia boca, mas ele rejeitou a média de 200 do 5. O que que eu quero falar para vocês? Ele estava numa região de trava, tinha uma região extremamente forte, e o mercado tem dificuldade de passar. Para quem estuda o meu método, eu fiz um estudo especial sobre barras elefantes. Então, tem vários tipos de barra elefante. Eu costumo dizer que essa barra elefante que nasce cortando as médias curtas, que é a de 20 e a de 8, eu sempre falo, né? Barra elefante. O que que a gente entende da barra elefante? A barra elefante, ela tem de ignição, ela tem de exaustão e tem que é do meio de movimento, né? Quando a barra um ela cresce cortando as médias curtas e elas estão próximos, ela é uma barra de ignição boa. Ela não é super boa, mas ela é uma barra de ignição boa, igual eu falo no meu e-book. Então ela tem sim chance de ir embora, mas muitas vezes ela dá essa dificuldade, né? Então, o que que aconteceu na sexta-feira? Logo que essa barra um foi formada e ela rejeita a minha anatomia do topo anterior relevante, eu não posso mais continuar posicionada na compra. Por quê? Porque eu sei que o mercado pode vir buscar em níveis mais baixos combustível para poder ir para cima. Mas por que, Flávia, que você falou que ia para cima se o mercado tinha probabilidade de cair? Gente, primeira coisa, lógico, ele está buscando liquidez. Porque ele venceu a 200 do 5 e as outras 200 estão aqui em cima. Então, é um ponto onde o mercado precisa buscar liquidez, até mesmo para poder ter força e cair depois, né? Mas ele precisa desse movimento. Então, eu acreditava nessa subida sim, porque a barra um ela já me falou isso, que ela vai subir. Então, na barra um eu já consigo observar o mercado, a força compradora, porém, eu que não sou boba, não vou esperar o mercado voltar tudo isso aqui, fazendo uma rejeição divina, né? Ó, ele andou mais de. Ah, eu acho que ele pagou 700 pontos nessa queda de novo, né? Então, assim, eu que não ia deixar 700 pontos na mão, né? Eu comprei e inverti exatamente aqui, porque ele fez um martelo invertido em cima da região e ele joga o preço para baixo. Gente, isso daqui é maravilhoso, esse tipo de setup aqui é maravilhoso, que é a rejeição. E também ele deu aqui o cenário para a gente de compra, né? Novamente ele faz uma rejeição da 20 dessa região aqui também que a gente pode entender. Flávia, por que que você não comprou aqui? Por quê? Porque dentro do meu setup de rejeição, ele não tinha rejeitado nenhum ponto válido para mim poder fazer essa compra. Então eu me mantive na venda e somente meus alunos e eu fizemos a inversão nesse cenário aqui, na 17 e 18. Por quê? Porque isso daqui é uma Golden e a Golden sempre indica um fim de uma lateralização. E além disso, tem outras coisas dentro, né? Que tinha a média de 20 que ele estava rejeitando, tinha essa região que não conseguia passar para baixo, e aí vem o que eu sempre falo para vocês: antes de qualquer setup está a leitura de contexto. Foi o que empurrou o preço para cima, né? Ele não conseguiu atingir a 200%. Isso geralmente acontece quando o mercado precisa de um recuo para poder passar aquelas regiões. E talvez se a gente olhar no diário a gente consiga ter uma visão mais clara dela, né? Por quê? Porque a média de 20 está aqui em cima. Então é normal ele fazer esse tipo de bagunça nesse cenário aí. Por quê? Por causa que ele precisa de liquidez e precisa da média de 20 para poder
tomar algum rumo, né? Ela já fez uma quebra de estrutura, tá claro o movimento de queda numa macro tendência, mas nada impede que ele venha buscar essa média de 20 aqui para poder ter força ou até mesmo ultrapassar e rejeitar ela para ter força e continuar caindo seguindo a estrutura principal, né? Gente, isso é probabilidade. O mercado faz o que ele quiser. Então, quando eu falo de média de 20 no diário, equivale a 200 dos 60 a 200 dos 60 aqui em cima. Então, vocês têm que prestar bem atenção. Então, existe, como o mercado veio e fez de novo aqui, ó, essa rejeição dessa região relevante, juntamente com, fez uma rejeição, ele fez aqui uma querida, jogou o preço para cima. Então, existe essa possibilidade, sim, né? Eu não vou falar para vocês, nossa, vocês compram logo no primeiro momento. O mercado tem que te mostrar uma coisa clara. Mas existe essa possibilidade, sim, dele vir buscar essas duas médias e talvez rejeitar elas para poder fazer um movimento de queda. Ou se ele quiser continuar subindo ou brigando nessa região, né? Também pode ser. Mas existe essa grande probabilidade para os próximos dias. Bom, são probabilidades, são leituras em macro contexto, só que o mercado é o dia a dia. E o que que ele está te mostrando para você tomar decisão? Na hora que você vai tomar decisão, observe esses detalhes. Bom, para quem não tem meu e-book ainda, está em promoção. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Quem quiser adquirir, inclusive tem, juntamente com o e-book, você ganha 3 masterclass minha gravada, que é de lateralização, contexto de mercado e reversões, né? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aí abaixo e é só você ou entrar em contato comigo, né? E se você gostou do vídeo, se te ajudou essa leitura de contexto, comenta aqui abaixo. Se vocês comentarem muito, curtir e compartilhar, eu prometo que eu vou trazer uma super aula de médias de 200 do 5. Como você vai identificar se ela vai romper, se ela não vai romper e como você tem que atuar todas as vezes que você opera contra a média de 200 do 5. Um abraço e até o próximo vídeo.